Olá, eu sou Laís e esse é o jogo de tarô para o mês de julho para o signo de Leão. Vamos lá? Vocês, Leão, ontem eu gravei o vídeo de vocês e aí deu problema, perdeu tudo. Estou aqui gravando novamente. Vocês estão, né, num tempo que antecede o aniversário de vocês, que está próximo, né? E aí estão vivendo esse momento da casa 12, né, na astrologia, que muitas pessoas chamam de inferno astral, mas que não é, né? Depois pesquisem sobre a casa 12 na astrologia, vocês vão ver como faz todo sentido, né? E já vi aqui algumas cartas que também fazem sentido por isso, né? Vamos lá. Vocês estão vivendo, né, um processo que é como se dissesse assim, estão vivendo aquilo que realmente precisam vivenciar, né? As coisas que vocês têm que vivenciar mesmo, que passar, que experienciar, né? E aí fazer isso, inclusive, também pode ser experienciar com autonomia, né? A partir do desejo pessoal, né? Da avaliação pessoal e do livre-arbítrio no sentido das escolhas que se faz, né? É um momento em que talvez vocês tentem, para algumas pessoas, né? Estejam tentando viajar, que pode ser viajar para fazer um curso, viajar a trabalho, viajar em busca de algo novo, né? Nesse sentido. Viajar nesse mês de julho para estar com pessoas, né, também pode fazer sentido. Para outros, é uma mudança na forma como, no mês de julho, né, na forma como lida com as próprias emoções, com a própria intuição, com a própria sensibilidade, certo? Porque é um mês, assim, né, que vocês podem se sentir muito como nessa carta 10 de fogo, né, que mostra esse cara aí que tá todo latanhado, né? Andando em cima de 10 montinhos de brasa em fogo. E aí acaba se machucando, se ferindo, embora esteja também. Tem ainda e mantém ainda uma figura forte, assim, né? E essa carta, ela diz, assim, que por mais que as dificuldades elas venham e vocês se sintam, né, com dificuldades, muitos desafios, ou com dificuldade de organizar as coisas dentro de si também, né? Essa carta, ela diz assim, que vocês lembrem, né, de todas as coisas que vocês já passaram na vida e já superaram e estão aqui, né, onde estão hoje. E lembrem também que não estão só, né? Vocês podem ter pessoas e podem também ter o divino aí sempre junto, auxiliando mesmo, né? E essas questões todas na nossa vida que a gente passa, é para a gente observá-las e ter orgulho da gente também, a partir do momento em que a gente começa a observar que a gente tem condição de ultrapassar os desafios, né, de superar as dores, os problemas, todas as questões. E aí, a carta da morte, ela sai aqui para vocês, né, representando realmente esse tempo, esse mês de transição aí até o aniversário de vocês, né? Porque é um ciclo que está se encerrando, né? Todos os nossos aniversários a gente encerra um ciclo para iniciar outro. E isso também é morrer um pouquinho, né? São coisas que estão acabando dentro de vocês, assim. É como se ciclos estivessem se fechando dentro de vocês também, sabe? E entendimentos e compreensões de coisas, relações, trabalhos, a forma como vocês se relacionam e se mostram para o mundo, tudo isso pode estar sofrendo
mudanças, né? Transformações de fato. E aí, as cartas, né, elas dizem assim, que nesse mês vocês tracem estratégias, né, para que vocês consigam aí, principalmente no mundo externo, né, no lidar com os outros, para que vocês sejam astutos, usem da graça, né, para lidar com o mundo fora de vocês, né, com o mundo externo. E aí procurem, nessa carta 6 de água, ela fala aqui sobre também vocês procurarem viver momentos com pessoas, inclusive, né, em que vocês estejam aí e consigam se sentir assim, né, em casa, revigorados, né, trocando sonhos, ideias, planos, compartilhando com pessoas que vocês sabem que podem de fato e que gostam de vocês e que vocês gostam de estar perto, né? É um momento em que vocês precisam de fato cuidar da cabeça de vocês, né? É um momento em que vocês precisam lidar com questões muito ligadas ao emocional mesmo, talvez questões ligadas a questões amorosas, né? Porque aqui aparece a carta 2 de água, certo? Que fala sobre um amor muito profundo, um amor. Só que esse amor, ele pode ser vivido tanto no sentido de uma relação amorosa, um romance, como também um amor. A gente pode viver esse encontro de alma em amizade, né, em outras relações, mas é como se alguma relação aí de amor muito forte assim estivesse se transformando, mudando também, né? E aí é preciso realmente cuidar da sua cabeça, do seu emocional, né, do seu psíquico, talvez procurar uma terapia e tudo para conseguir aí se transformar, né? E a carta de Oxumaré vem realmente, saiu também no jogo de ontem essa carta, a da morte também. Saiu, né, essa carta de Oxumaré falando que vocês, né, precisam realmente mudar de pele, trocar de pele, é uma transformação. Só que essas transformações, elas podem ser muito positivas, né? A gente muitas vezes tem medo de transformação, porque a gente não sabe o que é que vem a seguir. Mas essas transformações, elas podem ser, inclusive, só se adaptar, não necessariamente mudar completamente o rumo da vida ou as coisas dentro de si, mas se adaptar com mais fluidez, né? Ser uma pessoa mais política dentro dos meios em que vive, né? E aí política também no sentido de talvez vocês sejam pessoas, né, que de alguma forma estão à frente, né, de grupos, em situações que vocês têm que ficar à frente de alguma coisa, de trabalho, de grupos, enfim. E aí ser mais político também nesse sentido, né, de ter uma comunicação que tem peso onde vocês estão. E aí as cartas também mostram, né, que essas transformações, elas realmente podem estar ligadas a grupos de pessoas, vocês lidando com grupos de pessoas, porque vocês precisam realmente aprender, né, a construir coletivamente as coisas, não sozinhos, né, porque sozinho a gente faz as coisas, mas a gente tem a perna curta, e quando a gente faz coletivamente com outras pessoas, a gente vai mais longe, a gente produz mais, dá mais frutos, né? Enfim. E aí lembrando sempre que as transformações, elas precisam acontecer para que vocês alcancem essa situação aqui, né? Em que vocês tenham consciência da responsabilidade de vocês em levar palavras de harmonia, de construção de harmonia dentro desses grupos, certo? E aí, continuando na questão da comunicação, aqui mostra assim, que em relação a seus projetos, a sua forma de se comunicar, né, você talvez tenha se mantido aí de uma maneira um pouco irresponsável, vamos dizer assim, no sentido de que
não vou dizer irresponsável não, vou reutilizar a palavra, negligente, vamos dizer assim. Por quê? É como se você fosse uma pessoa que sonha muito, que pensa muito, mas que no fim das contas acaba que não põe em prática as coisas. É como uma pessoa que diz assim, eu quero ser escritora, mas não escreve um conto, um poema, não publica nada, né? E aí como é que vai ser, sabe? E fica ali muito de olhar a vida, observar a vida, ver as coisas bonitas e não leva adiante, né? E é muito inconstante também no comunicar e também na realização dos próprios projetos, né? Eu vou fazer isso hoje, não sei o que, vou ser assim, vou melhorar, vou tal, vou construir isso, não vou falar mais isso, não vou falar mais dessa forma. Só que aí logo em seguida, ou amanhã, já tá fazendo tudo de novo, né? Ou deixando de fazer. E aí a carta 4 de terra, né, mostra que o seu caminho, ele é um caminho solitário, que na verdade de todo mundo, né? Então, você precisa entender que as pessoas podem até nos ajudar, né? As pessoas podem nos dar apoio, mas o caminho quem percorre é a gente mesmo, né? Nessa construção. Então, no mês de julho, vocês têm que ter cuidado com isso, né? De não ficar só pensando e voando mesmo, né? E não ter objetividade nos projetos que se quer desenvolver, certo? E aí no campo profissional, dando seguimento também, sai aqui a carta do Sol, né? Que é uma carta maravilhosa que fala sobre prosperidade, caminhos abertos, mas vem um puxão de orelha, né? Que a carta 8 de água, ela mostra esse navio sendo tragado por um polvo, né? E aí, o 8 de água diz assim, vocês têm que entender que vocês não podem ser alheios à própria vida, né? Profissional. Por quê? As escolhas que vocês têm feito hoje de vida, e aí em consequência profissionalmente também, elas são responsáveis pelos resultados e as coisas que vocês vivenciarão no futuro, né? Então, tem que prestar atenção, né? E ter consciência das coisas que está se fazendo, das escolhas que estão sendo tomadas, né? Que estão sendo feitas. E aí, para isso, essa carta 9 de fogo, ela sai aqui sugerindo, né? Que o mês de julho pode ser um mês em que vocês precisem aí realmente se manter, fazer um exercício assim de se resguardar um pouco mais, cuidar mais do emocional e do espiritual, para que vocês consigam encontrar um equilíbrio, né? Para entender, inclusive, que escolhas vocês estão fazendo para a vida profissional de vocês, né? E aí a questão material, ela está muito ligada a isso também, né? A maneira como vocês vão escolher agir, né? Escolher lidar com o dinheiro, escolher o que fazer para ganhar esse dinheiro, né? Enfim. Nas relações, de uma forma geral, né? A gente tem aqui desafios sendo ultrapassados no âmbito familiar, né? Movimento também. Talvez a família, nesse mês de julho, né, dentro do campo familiar, vocês precisem procurar aí ser mais cautelosos no sentido de buscar estratégias de defesa. Vou dar um exemplo. Ao invés de partir para o ataque de conversas que são muito aguerridas e apontamento de erros e etc, etc, pensar em conversas que possam ir economizar mesmo, economizar as pessoas e aí se defender mesmo, defender a sua família, cuidado, né? Cuidado aí da família. No relacionamento amoroso, sai aqui uma energia tensa, né, e tudo, e dizendo que vocês precisam, em julho, usar muito da sabedoria, né, para as suas relações amorosas. Por quê? Aqui
5 de ar, mostra aves que estão aí, né, tomando um solzinho na beira do lago. Mas tem um caçador aqui escondido e aqui tem um crocodilo também. Essa carta, ela fala o seguinte, que vocês, para os relacionamentos amorosos de vocês, muitas vezes pode ser que algumas pessoas, por exemplo, se coloquem em situações que não são agradáveis, que não quer viver, para ajudar o outro com quem está se relacionando, para agradar ao outro, né? Enfim. E aí acaba se colocando em situações ruins ou se prejudicando de alguma forma. E aí essa carta ela puxa a orelha mesmo, dizendo, né? Cuidado, porque tanto em relação a agradar as pessoas, como também em ajudar, né? A gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não tem. Então, como é que eu vou agradar o outro me colocando em situações que são ruins para mim, sabe? E aí, realmente tem que usar muito da sabedoria, né? Da inteligência, inclusive emocional, pensar muito, refletir muito sobre essas relações, se realmente elas estão sendo relações que fazem bem para vocês, sabe? E nas relações de amizade, aqui também sai um puxãozinho de orelha, né? Porque fala aqui que vocês precisam lidar com a insegurança de vocês dentro das relações de amizade. Porque a insegurança, ela faz com que a gente tenha desconfiança, com que a gente tenha ciúme, né? E isso vai trazendo energias e sentimentos e acarretando em situações que não são legais também, né? Para as relações da gente. Porque aqui mostra o seguinte, que essas relações, elas tendem a ser relações muito prósperas, assim, sabe? Relações em que vocês realmente podem construir conjuntamente com essas pessoas, que vocês podem ser prósperas, dividir a vida, trabalhar, conversar, sair, se divertir, todas as coisas, assim, sabe? Só que aí o que prejudica isso é a desconfiança, a insegurança, né? É o ciúme, que não pode existir, né? Vocês também ciumentos, então também tem que aprender a lidar com isso. E espiritualmente, né? Por fim aqui, saem aqui mensagens que vão dizer assim, que no mês de julho vocês precisam realmente usar muito da inteligência de vocês, da sabedoria mesmo, sabe? Sabedorias, inclusive, que vocês podem adquirir com experiências que vocês já vivenciaram, né? Para que não se repitam. Inclusive no campo espiritual mesmo, assim. Pensar, por exemplo, poxa, eu já passei por isso. E eu fiz isso, eu fiz assim, e assim não foi tão bom. Então eu vou tentar fazer um pouco diferente, melhor, né? Enfim. E aí pede que vocês desaguem as mágoas, situações que trouxeram mágoas e traumas no passado, assim, sabe? Que vocês deixem essa água ir embora, porque não é mais tempo de se lamentar, de carregar, né? Que é preciso liberar isso, né? E aí, talvez lidar com essas questões de uma maneira muito mais prática, mais realista, né? Com o pé no chão. E também lidando muito com a teimosia, né? De vocês, com a cabeça dura, com aquela coisa de que acha que sempre sabe de tudo e que sempre tá certo, né? Tem que lidar também. Né? E buscar novos caminhos, buscar ver a vida por outros caminhos, outras encruzilhadas, né? Outras estradas aí. E é isso, até mês que vem, onde vocês, alguns de vocês, né, já vão aniversariar. Até mais, gente!